Saudações amigos, fala rapaziada, tudo bem? Vamos hoje comentar sobre os parafusos, né? A gente ficou devendo aí falar dos implantes, então vamos começar a falar hoje sobre os parafusos, tá? Depois a gente fala das placas, tá bom? Fica ligado então, vamos conversar um pouquinho sobre eles aí, o tal dos parafusos. Então a gente falou, né, que para curar uma fratura, para o osso colar, para o osso consolidar, precisa haver estabilidade. E para promover a estabilidade e curar uma fratura, a gente tem que fazer um planejamento, que consiste no princípio, no método, numa redução e, por último, e sempre por último, no uso do implante. Tá? E a gente viu que com essa técnica, com essa escolha, né, a gente vai conseguir diminuir o movimento entre os fragmentos, né, o movimento relativo entre os fragmentos. A gente viu que esse movimento relativo menor do que 2% promove uma consolidação primária, entre 2% e 10% uma consolidação secundária e acima de 10% não consolida, tá? Não cola. E esse conceito de movimento relativo a gente chama de strain. E, João, não entendi nada do que você falou. Então para o vídeo aqui e vai assistir a nossa primeira aula. Você vai entender. Não continue esse vídeo se você não está entendendo o que eu acabei de falar. Tá bom? Vai por mim. Assiste a primeira aula, depois vem aqui. Vamos conversar hoje sobre parafuso. Vamos lá, nosso primeiro implante. Primeiro, o que é um parafuso? Parafuso é um dispositivo que converte força de rotação em compressão. Essa é a função do parafuso. Converter força de rotação em compressão. Tá? Então, quais as funções, né? O parafuso é usado para quê? Ele pode ser usado para tração ou compressão, né? Fixação, posição, bloqueio, parafuso puller, aproximação, parafuso de redução, ancoragem e parafuso push-pull. Tem muitas funções, tá? É óbvio que a gente não vai ficar aprofundando e comentando a técnica de cada uma delas. Hoje eu vou falar da técnica do parafuso de compressão e só. As outras funções você vai só conhecer, até porque ficaria muito extenso o vídeo se eu ficasse falando de cada uma delas, tá? Vou falar da principal. Vamos lá. Vamos estudar um pouquinho a anatomia do parafuso, tá? Olha só, o parafuso tem uma cabeça, e ele tem aqui, ó, olha aqui, ele tem um diâmetro, né? Lembra que isso aqui está num plano bidimensional, né? Mas isso aqui é um cilindro, né? Tridimensional. Ele tem um diâmetro interno, tá aqui, e ele tem um maior diâmetro aqui, ó, um maior diâmetro, é o diâmetro externo. O diâmetro interno a gente chama de alma do parafuso. E o diâmetro externo é o diâmetro propriamente dito do parafuso, tá? Olha que interessante. Para que serve o diâmetro interno, né? O diâmetro interno corresponde o mínimo tamanho, né? O mínimo diâmetro que eu tenho que brocar, perfurar um orifício para inserir um parafuso. Ou seja, o que eu estou dizendo? Geralmente o diâmetro interno do parafuso corresponde ao tamanho de quê? Da broca. Beleza. O diâmetro externo do parafuso é o diâmetro do parafuso propriamente dito, tá? Maravilha. E aí, aqui, ó, essa região aqui, daqui para cá, que a gente chama de passo de rosca, é uma distância que corresponde a quanto que o parafuso avança quando a gente dá uma volta de 360 graus nele. Perfeito? Observa que o passo de rosca, ele tem uma inclinação. Tá? Ele tem uma inclinação. E por último, o diâmetro externo, o diâmetro propriamente dito, menos o diâmetro interno do parafuso, que corresponde lá ao tamanho da broca, a gente chama de perfil. O que é o perfil do parafuso? Essa distânciazinha aqui, ó, com essa distânciazinha aqui. Essa soma aqui dessas duas distâncias é o perfil do parafuso. Perfeito? Vamos falar um pouquinho da biomecânica, então. Então, eu já falei para vocês, né? Parafuso é um dispositivo que converte força de rotação em compressão. Eu rodo o parafuso e aí ele tem uma pré-carga. Eu vou rodando ele. Quando a cabeça do parafuso encosta na cortical do osso, eu começo a converter essa pré-carga em compressão. Então, conforme eu vou rotacionando esse parafuso, ele vai me gerando compressão. Perfeito?
Por último, a inclinação da rosca, que eu falei para vocês, né? Eu disse que a rosca, o passo da rosca tinha uma inclinação e tem que haver um equilíbrio no design do parafuso. Essa inclinação tem que ser pequena o suficiente para promover uma pega do parafuso no osso, né? Prevenindo que ele desenrosque ou que ele fique solto. Mas ela também tem que ser grande o suficiente para permitir a inserção completa com um número aceitável de rotação. Você imagina se você tem que inserir um parafuso com a inclinação pequena e dar, sei lá, 1000 voltas para ele percorrer o caminho todo dele. Ah, João, coloca o parafuso no motor. Pelo amor de Deus, não repete mais isso, tá? Você pode fazer isso na sua prática escondido. Não conta isso para ninguém, pelo amor de Deus, tá? Não, pelo amor de Deus, tá? Então, tem que ter esse equilíbrio, tá? Tem que ser não muito pequeno nem muito grande, tá? E aí é do fabricante, é biomaterial. Perfeito. Classificação do parafuso. Existem várias maneiras de classificar um parafuso, tá? Então, o parafuso ele pode ser classificado quanto à sua rosca, né? Ele pode ser classificado quanto a sua rosca parcial, né? Que ele tem aqui, ele é rosqueado e liso na sua posição mais proximal, ou a rosca total. Já já eu falo a importância e a diferença entre eles, tá? Por enquanto só aceita, só aceita. Daqui a pouco eu pesco essa isca que eu joguei aí. Só aceita rosca parcial, rosca total. Ele pode ser classificado quanto ao seu comprimento. O comprimento do parafuso, ele é medido do ápice da cabeça à ponta do parafuso, né? E ele tem que ser medido adequadamente, sob pena de você diminuir a estabilidade da sua síntese, tá? Ele tem que ser medido adequadamente. E também ele pode ser classificado quanto ao seu diâmetro. Isso eu já falei para vocês. O diâmetro nominal, o diâmetro verdadeiro do parafuso corresponde ao diâmetro externo. O diâmetro interno do parafuso, que é essa região lisa aqui, ó, o túnelzinho, né, a região lisa, na verdade, corresponde ao mínimo orifício que tem que ser brocado para a inserção do parafuso. Ou seja, o diâmetro da broca, tá? Maravilha. Com relação à dimensão, existe um parafuso de mini fragmento, o parafuso dos pequenos fragmentos e o parafuso dos grandes fragmentos. Isso aí quem faz ortopedia está careca de saber, tá? Com relação à ponta do parafuso, né? Olha, o parafuso com relação à sua ponta, ele pode ser cônico, auto-rosqueante ou auto-rosqueante, auto-perfurante. João, o que é o parafuso cônico? O parafuso cônico é um parafuso que ele por si só ele não tem nenhum poder de penetração, né? Ele tem que ser, primeiro, brocado, né? Tem que ter uma broca, e ele tem que ser marcheado. O que é marchear o parafuso, né? O que é marchear a cortical do parafuso? É você construir o caminho prévio que esse parafuso vai percorrer. Quando você coloca um parafuso cônico adequadamente, com a técnica adequada, você não tem que fazer força axial no parafuso, né? Forçar o parafuso contra o osso. Isso aí, teoricamente, está errado. Você só tem que rotacionar. E ele vai seguir o seu caminho. Você vai literalmente converter a força de rotação em compressão. Quando você marcheia o parafuso, você mostra para o parafuso ali qual o caminho que ele tem que seguir. Como se fosse um degrau de escada que ele vai descendo até chegar no seu destino. Tá? Então o parafuso cônico tem que ser brocado e tem que ser marcheado. O que é o parafuso auto-rosqueante? Que é esse aqui, ó. Olha a ponta cônica dele e olha a ponta do auto-rosqueante. Esse só precisa ser brocado. Ele mesmo faz o seu próprio marcheamento, ele mesmo desenha o seu próprio caminho. Auto-rosqueante. E tem o auto-perfurante e auto-rosqueante. Esse não precisa ser nem brocado. Você pode colocar direto, tá? Olha a ponta dele para você se familiarizar, tá? Esse não precisa nem ser brocado, nem rosqueado. Pode ser passado direto. Então, cônico, auto-rosqueante e auto-perfurante, auto-rosqueante. Com relação à ponta, a classificação é essa. Vamos lá. E aqui é o seguinte, com relação ao diâmetro, faltou a palavra diâmetro aqui, né? Com relação ao diâmetro da rosca. Com relação ao diâmetro da rosca, né, e a inclinação dessa rosca, né, o parafuso pode ser cortical ou esponjoso. E aí uma pausa. O que é o parafuso cortical? O parafuso cortical, ele é usado, né, ele foi desenhado para se fixar em um osso cortical. Sabe aquele osso harvesiano dos canais de Harvest, Volkmann, dos osteons da histologia? João, não lembro de nada do que você falou. Então aquele osso remodelado, aquele osso organizado da cortical, compacto, esse é o osso cortical. Geralmente está na diáfise do osso.
Então geralmente a gente usa isso aí para fixar fragmento de diafisário. Mas também tem o parafuso para o osso esponjoso, o osso trabeculado. O osso trabeculado está presente na metáfise e está presente na epífise, né, dos ossos. Né? Então é o osso trabeculado. O osso trabeculado é um osso mais desorganizado, mais espaçado. Tá? É claro que o design do parafuso é diferente. Tá? O que a gente sabe é o seguinte, em relação ao osso cortical, o parafuso esponjoso, em relação ao parafuso cortical, o parafuso esponjoso tem maior diâmetro externo, ele tem um maior diâmetro externo, tem um maior passo de rosca, que é essa distância aqui, e ele tem um maior perfil, tá? Lembra aos senhores que perfil é a diferença entre o diâmetro externo e o diâmetro interno do parafuso. E lógico que essa tabela não está aqui por acaso, tá? Ela não está aqui por acaso. Aliás, nada está aqui por acaso, né? Nesse slide, inclusive essa caveirinha aqui, né? Que já eu falo dela. Esses valores aqui, você tem que saber. Então, na caixa de grandes fragmentos, o parafuso cortical corresponde a 4,5 milímetros e o parafuso esponjoso corresponde a 6,5 milímetros. Na caixa de pequenos fragmentos, cortical 3,5 e o esponjoso 4,0 milímetros. Tem que saber esses valores. É claro que isso varia um pouco de fabricante para fabricante, mas você tem que conhecer, né? Como é que você vai operar, né? Se você não sabe nem o diâmetro do parafuso, você vai pedir, né? Então você tem que conhecer. João, você falou que essa caveirinha é importante. Isso aqui é o seguinte, tá? Não esquece de curtir o nosso vídeo, de comentar, né? Comentem, né? Dê uma curtida no vídeo, apoia a gente. É um pedágiozinho, né? Eu tô dando essa aula para vocês, né? Paga o pedágio aí, dá uma curtidinha, tá? Curte lá o Instagram, segue a gente, tá? Promove aí, quanto mais a galera promover, mais a gente vai se incentivando, vai sentindo, né, uma vontade de contribuir mais aí nessa troca de conhecimento, tá? Depois desse merchan, vamos continuar nossa classificação do parafuso. Então a gente classificou quanto ao diâmetro da rosca, tá? Vamos classificar agora com relação à cabeça. Esse aqui, ó, é o parafuso convencional. O parafuso lá, que eu falei no começo da aula, da pré-carga da cabeça que toca na cortical do osso e depois comprime, é o parafuso convencional. Você vê que o bloqueio dele, né, ele começa a dar estabilidade, compressão e estabilidade quando a cabeça toca na cortical. Agora tem também um parafuso que é o que a gente chama de parafuso de cabeça bloqueada. Ele se enrosca em uma placa bloqueada e bloqueia na placa bloqueada. Observe que ele não bloqueia no osso, ele não chapa no osso, né? A estabilidade dele aqui é na placa, é o que a gente chama de estabilidade angular, estabilidade angular. Esse aqui não, estabilidade dele no próprio osso. João, qual é o melhor? Olha, o melhor a gente vai discutir na aula de placas, tá? Senão a gente vai fugir muito do tema aqui. Mas eu adianto para vocês o seguinte, as vantagens desse parafuso aqui e dessa placa aqui é que essa distância aqui, ó, que não cola no osso, não chapa no osso, acaba preservando vasos locais aqui, tornando a síntese menos isquêmica, tá? Menos isquêmica. Outra coisa interessante é que o bloqueio na placa, no caso de um osso osteoporótico, é interessante. O osso osteoporótico é um osso fraco, né? Se eu consigo ter o bloqueio e a distribuição de carga na placa, sem ter que estar passando pelo osso, que é um osso quebradiço, fraco, osteoporótico, acaba sendo vantagem também fazer o uso do parafuso da placa bloqueada. Mas é claro que a gente vai discutir isso melhor na aula de placas, tá? Por enquanto, só aceita essa classificação, cabeça convencional e cabeça bloqueada. Vamos para frente. Então a gente falou de tudo isso aí. Eu já citei as funções do parafuso no começo da aula, eu não vou ler isso de novo, tá? E a gente vai comentar aqui por cima as funções principais dos parafusos. Volto a dizer também, eu não vou falar da técnica de inserção de cada um, porque isso tornaria essa aula muito longa, teria 10 horas de aula, tá? Eu vou falar do parafuso interfragmentário. Essa é a clássica, essa é a que você tem que saber. As outras a gente vai fazendo posts separados aí, lá no nosso Instagram, e aí a gente vai complementando. Vamos lá. Então vamos lá. Começando com a compressão. Eu falei para vocês, na classificação lá, com relação à rosca, que a gente tem a rosca parcial e a rosca total. E disse que isso era um anzol que eu ia pescar mais na frente. Está na hora de pescar esse anzol. Eu joguei um conceito, mas não expliquei. Eu vou explicar agora. Tá? O que é que tem que acontecer para o parafuso comprimir? Para ele dar compressão,
para gerar essa força aqui de compressão de um fragmento contra o outro, a cabeça do parafuso tem que se ancorar ao osso, é a pré-carga, né? Tem que se ancorar ao fragmento fraturado cis, que é o fragmento que está em contato com a cabeça do parafuso, e a rosca do parafuso ela tem que ultrapassar por completo, eu vou repetir, ela tem que ultrapassar por completo o fragmento cis e se alojar, se inserir no fragmento trans. Então, duas condições aí para ter compressão. A cabeça está ancorada no fragmento cis e a rosca está completamente transpassada no traço de fratura e alojada no fragmento trans. Perfeito? Perfeito. Preste atenção agora que eu vou subir o nível, hein? Eu vou subir o nível. Se você está vendo o Zap Zap, está vendo, para tudo e preste atenção, senão você não vai entender. Eu vou subir o nível. O seguinte, você fala assim, então João, por que todos os parafusos não são de rosca parcial, né? Se é simples assim, para que tem um de rosca total? A ideia do parafuso de rosca total, presta bem atenção, é aproveitar toda a rosca possível no fragmento trans. Observa que esse aqui de rosca parcial, essa regiãozinha aqui, ó, que eu estou passando o laser aqui, ó, aqui, ó, ela está pelada, ela está nua, né? Não tem diâmetro externo aqui, não tem perfil, que é a diferença do diâmetro externo para o interno, aqui. Logo aqui tem menos estabilidade do que aqui, que toda a rosca é preenchida. Aí você fala assim, João, peraí. Você falou que para comprimir tem que ter a cabeça ancorada e toda a rosca na região trans. Mas peraí, tem rosca na região cis. Tem não, não tem não. E é por esse motivo que surgiu a técnica do parafuso interfragmentário. Qual é que é a ideia do parafuso interfragmentário? Que eu vou explicar a técnica agora. O que é a ideia? A ideia da técnica do parafuso interfragmentário é fazer com que aqui não tenha rosca de parafuso. Não tenha rosca de parafuso. E como eu faço isso? Presta bem atenção para você entender. Mais uma vez eu vou subir o nível agora, hein? Presta atenção. Para que não tenha rosca, não tenha pega de rosca aqui, eu vou brocar, mas eu vou brocar só aqui, ó. Eu vou passar a broca só aqui, só nessa região. Fazer um túnel com a broca. Com um diâmetro igual ao diâmetro externo do parafuso. Então, se eu fiz um buraco igual ao diâmetro externo do parafuso, ele vai passar liso aqui, ó. Vai passar liso, não vai agarrar em nada. É como se ele fosse assim. É como se ele fosse assim. Daí o nome, né? Técnica do túnel liso. Ou técnica do parafuso interfragmentário. Agora, eu vou brocar só essa região aqui, ó. Depois eu vou trocar de broca e vou terminar de brocar. Aí sim, com a broca correspondente ao diâmetro interno do parafuso. Olha que interessante. Quando a gente colocar o parafuso, essa região aqui vai ser toda rosqueada, né? E a gente vai ter o máximo de estabilidade. João, e aqui? Aqui o diâmetro é enorme, não vai agarrar em nada. Vai ser como se fosse assim. Vai ser como se fosse pelado. Não é verdade? Deu para entender? Deu para entender? Deu para entender. Se não entender, volta o vídeo. Vamos lá. Vou mostrar agora, hein? Vou mostrar agora o passo a passo, tá bom? Primeiro de tudo, né? Qual a posição que eu boto esse parafuso, né? Qual a posição? Bem, idealmente, a posição correta seria numa bissetriz entre o traço de fratura e o diâmetro e o maior eixo do osso. Na prática, ninguém faz isso, ou quase ninguém faz isso. A gente coloca mesmo a 90 graus em relação ao traço de fratura. Então a gente faz a perfuração em 90 graus em relação ao traço de fratura.
Vamos lá, como é que é o passo a passo do parafuso interfragmentário? Antes de eu começar, vou baixar essa tabela aqui, ó. Você tem que saber essa tabela decorada. Dá uma dica, bota ela no espelho do seu banheiro. Tem que saber. Até para você operar, né? Como é que você não vai, você vai assim, me dá uma broca. Vamos falar que qual broca, né? Qual o diâmetro da broca? Então você tem que conhecer essa tabela aqui, tá? Na caixa de pequenos fragmentos, a gente tem as brocas 2.5 e 3.5, as trefinas 3,5 e 4.0 e os parafusos cortical 3,5 e esponjoso 4.0. É claro que isso varia um pouco de marca para marca, tá? Na caixa de grandes fragmentos, a gente tem a broca 3.2 e 4.5 e as trefinas 4.5 e 6.5, parafuso cortical 4.5, parafuso esponjoso 6.5. Guarda esses valores, tá? Vamos lá. Começar então. Eu tenho dois fragmentos aqui, tá? Eu tenho dois fragmentos fraturados. Eu tenho um fragmento cis e um fragmento trans. Primeiro passo, vou fazer o quê? A redução dos fragmentos. A redução anatômica. Lembrando, agora eu vou situar você, tá? Se você ainda não se tocou disso, eu vou tocá-lo agora, né? No bom sentido, claro. Isso aqui, gente, é uma estabilidade absoluta. Eu estou fazendo uma compressão interfragmentária. Então, eu tenho que fazer o quê? Uma redução anatômica, tá? Então, fazer uma redução anatômica, tá? Depois que eu conseguir fazer essa redução anatômica, eu vou partir para a confecção do parafuso. Eu reduzir anatomicamente, né? E vou começar. Primeira broca que eu vou colocar, eu vou simular aqui uma fixação com a caixa de pequenos fragmentos, tá? Vamos imaginar que isso aqui é uma fratura do malelo lateral, do tornozelo, tá? E eu vou fazer a fixação aqui. Então vamos lá. Fiz a redução anatômica. Qual a primeira broca que eu peço? A primeira broca que eu peço é a broca do túnel liso. Então essa broca ela tem que ser do mesmo tamanho do diâmetro externo do parafuso que eu vou usar. João, não tá muito rápido, então volta o vídeo. Não avança se você não entender. A primeira broca ela tem que ser do mesmo tamanho do diâmetro externo do parafuso que eu vou usar. Perfeito? Então vamos lá. Vou pedir aqui, ó, a broca 3,5, tá? 3,5. Aí eu vou aqui, broqueio. Depois eu tiro a broca, tá? E agora? Agora eu vou fazer, eu vou brocar agora o fragmento trans. O que é que eu faço? Eu coloco um guiazinho, esse guia geralmente vem na caixa, por esse túnel aqui, coloco. E termino de brocar o fragmento trans, observa com uma broca menor, que corresponde geralmente ao diâmetro interno do parafuso. Então o parafuso vai passar liso aqui e vai agarrar aqui conforme eu já expliquei, não vou explicar de novo, tá? Ok, depois que eu desenhei esse caminho, qual é o próximo passo? Trefinar ou medir? Medir. João, por quê? Aí sendo bem chato, né? A gente primeiro mede, depois trefina. Porque se você trefinar e depois passar o medidor, você pode, com a ponta do medidor, destruir um pouco do caminho do parafuso que você desenhou. Então, idealmente, você broca, tá? E depois mede, tá? Depois mede. Ah, e claro, você não pode esquecer também, né? Antes de trefinar, de fazer a escarificação da cabeça do parafuso, né? Você vai com o escarificador desenhar aqui desenhar, digamos assim, um albergue, né? Desenhar um buraquinho no osso para acamar, para ele receber a cabeça desse parafuso, né? Para ele receber esse estresse do parafuso. Que quando você não desenha isso, a cabeça ela acaba sendo pressionada contra uma região muito pequena. E a gente sabe que pressão é igual a força sobre a área. Então vai ficar uma pressão muito grande ali naquela região e pode acabar quebrando, né? Danificando a cortical do osso. Em outras palavras, escarifica que você não corre o risco de ter esse problema, tá? Então a gente faz a brocagem, conforme eu já falei, tá? Faz a medição, escarifica, tá? O local onde você vai colocar a cabeça do parafuso, tá? Escarifica aqui, tá? E por último a gente faz o que? A trefinagem do parafuso, né? A gente vai trefinar o parafuso. Aí a trefina, tá? Ela vai passar lisa no túnel cis, porque ela é do diâmetro do túnel cis, né? E aqui, ó, no trans, ela vai desenhar o caminho do parafuso. Então o parafuso vai agarrar só aqui embaixo, só no trans. Aí sim,
Por último, você passa o parafuso. E aí vai ocorrer dois fenômenos. A rosca, propriamente dita, do parafuso vai ficar na região trans e a cabeça vai ancorar aqui na região cis, que você que teve o cuidado de escarificar, tá bom? Para não ter problema na hora de fazer essa acomodação da cabeça. Quando você tem esses dois fatores, você vai conseguir o quê? A sua compressão interfragmentária. Perfeito? Maravilha, bonito. Ortopedia é muito bonito, né? Então, baseado nisso, você vai conseguir a sua compressão interfragmentária. Maravilha. Eu vou adiantar um conceito para vocês. Vou adiantar, tá? Por curiosidade. O parafuso é maravilhoso. O parafuso, né, comprime. Só tem um problema. A única força do parafuso é nesse sentido aqui. É nesse sentido aqui, onde eu estou passando o laser, no sentido dele, de comprimir. O problema é que forças em outros sentidos, assim, rotação, incidem nesse parafuso. Então é preciso você dispor de mais implantes, como por exemplo uma placa de neutralização, que eu falo na próxima aula, para poder neutralizar essas forças externas. Perfeito? Só adiantei, me empolguei aqui e adiantei esse conceito para vocês. Tá? Então essa é a técnica do parafuso interfragmentário. Essa você não pode errar, hein? Essa aí tá destrinchada aqui no Ortopedia Fácil. Tá bom? Essa você vai fazer muito, tá? Ok. Então, essa foi a parte mais difícil da aula. Agora eu vou mostrar para vocês outras situações. Por exemplo, você pode colocar um parafuso sem ter diferença de rosca, né? Aquela situação que eu falei, ele vai agarrar a rosca aqui na fíbula e vai agarrar a rosca aqui na tíbia. O que é que ele vai fazer? Vai comprimir? Não, ele não vai comprimir, ele vai segurar essa posição. Geralmente, como você tem fraturas do tornozelo mais graves e você tem lesão da sindesmose, você tem uma perda da congruência da sindesmose. Você faz então, para tratar isso, você faz a redução e você se faz valer desse parafuso que a gente chama de transindesmoidal para manter a posição que você conseguiu para reduzir. Ele não vai nem comprimir nem descomprimir, ele vai só manter a posição que você colocou. É um parafuso de posição, tá? Outra, parafuso de bloqueio. Esse aí o nome já diz, né? Parafuso que eu vou usar, por exemplo, para bloquear uma haste intramedular. É um parafuso de bloqueio. Esse aí não tem segredo. Parafuso de ancoragem. Por exemplo, eu vou fazer uma banda de tensão. Vamos ter aula de banda de tensão também, hein? Não vou falar agora porque aí é tema para uma aula. Vamos ter aula de banda de tensão. Vai fazer uma banda de tensão e eu vou ancorar aqui a minha banda de tensão. Eu posso utilizar um parafuso de ancoragem. Parafuso Poler. Parafuso Poler a gente vai destrinchar melhor na aula de haste, mas eu vou adiantar aqui para vocês. Tá? O parafuso Poler a gente usa, tá, para guiar, para tutorar a entrada da haste, para fazer o caminho que a gente quer, né? E assim a gente consegue evitar um falso trajeto. Tá? Parafuso Push-Pull. Parafuso Push-Pull a gente usa, tá, como âncora, né? Que a gente usa, coloca o parafuso Push-Pull aqui, observa, e eu coloco um dispositivo aqui, a gente chama isso no popular de macaquinho, né? E aí o que a gente faz? A gente ancora por meio desse parafuso push-pull, a gente arrasta o fragmento fraturário nessa direção aqui, a fim de conseguir uma redução, o quê? Anatômica, tá? Então o parafuso push-pull é isso aí, é para promover essa nossa redução. Então, galera, foi isso, tá? Tentei ser bem objetivo nessa aula, tentei destrinchar para vocês direitinho a ciência dos parafusos. Tem muito mais coisa, mas eu acho que se você souber isso daí, você vai mandar muito bem, tá? Você vai utilizar esses conceitos na cirurgia. Observe que muita gente pula etapas, né? Não marcheia um parafuso, não escarifica a cabeça, tudo isso você perde estabilidade, tá? Isso separa um ortopedista de um marceneiro, que é aquela coisa que eu falei. Seja ortopedista, faça na técnica, tá? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado, tá certo? E mais uma vez falo, paga o pedágio aí, curte nossa aula aí, tá? Se quiser comentar alguma coisa, mandar dúvida aí no Instagram via direct, a gente também discute, tá bom? E segue a gente no Instagram também. E não esqueça de ouvir o nosso podcast. A gente está dando várias dicas do TEOT lá, de como foi a prova do TEOT, a gente coloca podcast de resumo. E, claro, fique à vontade para sugerir, para pedir aula, tá bom? Dependendo dos pedidos, a gente pode fazer algumas aulas, tá?
e sugerir temas de podcast também, que vocês queiram ter algum bate-papo, né? Como é a prova do taro, por exemplo, como é, a gente pode estar fazendo isso também, tá bom? E aí para vocês um resuminho, tá? Sobre parafusos, tá bom? Pra você ter aí, não precisa ficar, né, anotando no caderno, bate uma foto, dá um print aí nesse resuminho que você vai ter um resuminho básico aí para você estudar, para você ter noção dos parafusos. Perfeito? Valeu, grande abraço.